Achamos que este dia nunca ia chegar, mas estou de volta ao YouTube. Yay! Toda a gente ficou feliz, não? Ora bem, estamos em Oslo e eu, a minha irmã e a minha mãe viemos fazer uma girls trip. Vamos agora comer qualquer coisa, chegamos há uma horita e tal. Deixei-vos completamente no escuro sobre a minha jornada de rapariga normal atleta. Portanto, estás focado? Podem passar. De rapariga normal atleta. E este vídeo vai ter muito poucos cortes porque eu não tenho tempo de cortar, portanto, vocês cuidado com a língua. Vai ser um 2 em 1, que é aproveitar para vos mostrar um bocadinho aqui da cidade e de Oslo, mas ao mesmo tempo o objetivo principal vai ser contar-vos tudo o que se passou desde a última vez que eu gravei, que foi já no ano passado, sobre este tema, porque muita coisa mudou. Quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que coisas aconteceram entretanto, mas quero-vos contar como é que aconteceu tudo. Sítio lindo! I'm going for this. Antes de mais, vamos recuar a agosto do ano passado, 2025. Por onde começar? Eu não sei. A minha cabeça explodiu neste momento. Eu estava a treinar na pista de atletismo, onde costumo treinar sempre, e de repente fui abordada por um treinador de um clube, que me disse que achava que eu corria bem, que viu alguma coisa em mim, talvez o esforço também de eu estar ali sozinha na pista. Um bom treinador. Eu ainda estou em choque. Começamos a falar, ele perguntou-me primeiro se eu estava a treinar para atletismo ou triatlo, eu disse atletismo. Perguntou-me se eu tinha treinador, que tenho treinador neste momento. Perguntou-me se eu tinha clube, eu depois disse-lhe que não estava federada, que não representava nenhum clube, digamos assim, que era um treino mais recreativo, mas que tinha essa ambição, que queria, que era mesmo para isso que eu estava a treinar, e de repente alinhou-se tudo. Literalmente há um mês que eu comecei esta série, com o objetivo de melhorar muito, de poder chegar longe, de poder superar-me a um nível que eu nunca esperaria. Digo isto eu, em voz alta, há um mês, e de repente o universo, Deus, põe-me no colo, literalmente, uma pessoa com uma experiência de anos, começou-me a contar todos os resultados que tinha tido com todas as atletas que tinha treinado. Brutal, uns resultados incríveis, nos períodos de tempo fascinantes, e a perguntar-me se, olha, tu não queres ir para o nosso clube? Eu estava zero à espera. Foi um momento de... Sabem quando vocês têm uma oportunidade à vossa frente e pensam, é completamente impossível que eu recuse esta oportunidade, independentemente de second thoughts, de tu teres dúvidas, de achares que não, de achares que não és capaz, de achares que vai ser uma coisa completamente fora da minha zona de conforto. Isso não sequer pode vir à equação. Quando tu tens um sonho e Deus, o universo, as energias, não sei o que acontece, se alinham desta forma, tu não podes sequer recusar. Não há uma única desculpa, não podes. E eu disse-lhe que ia pensar, fui apanhar a expressão, disse-lhe que ia pensar. Adorei a forma como ele falou. Estavam mais também 3 atletas a treinar nesse momento. Adorei a energia do grupo, o espírito do grupo. Mas bem, eu tenho muito que vos contar, porque esta história tem que ser contada com pormenor. E um momento completamente mind-blowing, muita felicidade deste lado, mas já vos conto qual é o plano daqui para a frente, já vos conto como é que isto vai rolar. Estou excitadíssima! Então, depois daquilo ter acontecido, basicamente, eu continuei a fazer os meus treinos mais ou menos normais até à meia maratona de Copenhaga, que há um vídeo aqui
sobre isso. Portanto, eu essa meia maratona levei-vos comigo, mostrei-vos tudo, mas nesse momento eu já estava basicamente apalavrada com o meu novo treinador e com o novo clube, mas ainda não tinha entrado oficialmente, nem tinha começado a treinar com ele oficialmente, nem sem ser oficialmente. Ele dava-me algumas dicas, mas eu ainda estava a manter tudo normal, também para não fazer grandes alterações, já que estava tão próxima da meia maratona de Copenhaga. Era só com luz. Quem me consegue explicar estes guardanapos brancos? Não gostas? Vou gostar, não é? Esquisitinha da família. Comendo. Este sítio é maravilhoso. Típico sítio que se eu morasse aqui, ia passar aqui muito tempo, provavelmente, a ler, ou tipo alongar depois de uma corrida. Isso ainda vou fazer neste vlog. Aqui temos saunas e banho de gelo na própria água. Não é banho de gelo, é banho de água fria. E são tudo saunazinhas, tipo saunas individuais, quer dizer, individuais, por grupos, mas estou a ver. Primeiro fazes a sauna, depois vais tomar banho, sauna, banho. Voltamos atrás de outubro e novembro. Foram 2 meses muito complicados para mim. Foram meses em que eu acordava cheia de dores, tinha muitas dores e não conseguia fazer aquilo que eu mais gosto, que é correr, como vocês já sabem. Portanto, foi complicado porque foi um mês de transição. Estava a conhecer um novo treinador, estava a conhecer uma nova equipa, um novo clube, a primeira vez que eu estava a ter essa experiência de estar num clube de atletismo. Portanto, a conhecer pessoas muito boas, muito fortes mentalmente, muito preparadas para a corrida, e eu não estava a conseguir acompanhar, mesmo os aquecimentos eram difíceis para mim. Tudo era difícil porque eu tinha, ponto número 1, porque era um nível elevado, ponto número 2, porque eu tinha essas dores, que depois descobrimos que não era uma lesão propriamente, era basicamente, eu e a minha fisioterapeuta, descobrimos que tinha o nervo peroneal inflamado, bastante inflamado, e estava a dar sinal de dor no pé. Portanto, as minhas dores eram todas concentradas no pé, no tornozelo mais concretamente, e portanto achávamos que havia algum problema aí, mas depois percebemos que não era nenhuma estrutura, não era nenhum osso, nada que estivesse mal, era simplesmente inflamação. Mas bem, esses meses foram muito complicados. Eu acordava muito triste, passava os dias triste por causa disso. Era uma coisa que me incomodava mesmo, porque não conseguia fazer aquilo que eu mais gostava. Portanto, foram meses difíceis. Os treinos, a nossa prioridade aqui com o treinador, ele percebeu que, ele via-me a mancar enquanto eu corria, porque eu mancava para proteger o pé que me doía. Então, basicamente, o que fazíamos era principalmente reforço muscular, exercícios de técnica de corrida. Ou seja, por um lado foi bom para virmos às bases e ele ensinar-me a correr, porque eu aqui percebi que não sabia correr, não corria bem, digamos assim, não corria de forma económica, e hoje em dia eu vejo que há uma diferença enorme, mas já lá vamos. E ele ensinou-me a correr, ensinou-me lá está, através da técnica, dos exercícios específicos para a corrida, através de coisas que me dizia, que me explicava, e eu percebia que a corrida, quando é bem feita, deve sair naturalmente, não deve ter aquela sensação de esforço. Mesmo quando já estás a correr mais rápido, eu continuava, mesmo quando eu batia os meus recordes pessoais antes, eu sentia-me sempre em esforço a correr, não era uma coisa que me saía naturalmente como andar. Mas bem, portanto, voltando a esses meses, foram mas também de muita aprendizagem, por isto mesmo, por eu tentar perceber que tinha que aceitar que as coisas levam tempo e que não se pode passar passos à frente, e ao mesmo tempo conhecer mais este desporto que eu gosto tanto e conhecer mais o que é correr realmente, e entrar um bocadinho neste mundo mais da competição, vendo os meus colegas a ir a provas e a ser excelentes e a ganhar pódios e tudo mais. Portanto, foram meses de muita aprendizagem. E aqui também devo deixar um recado para quem está lesionado ou tem algum tipo de dores também desse género, que é que nós nesses momentos achamos que nunca mais vamos voltar ao que éramos, não é? Parece que está tudo perdido, parece que estamos a regredir imenso, mas na verdade não. Na verdade o nosso corpo tem mais memória muscular do que aquela que nós julgamos, e se nós continuarmos a fazer o trabalho de tentar desinflamar, de tentar recuperar bem, de tentar fazer as corridas com cabeça, e as corridas ou o desporto que façamos, o nosso corpo responde mais rápido que aquilo que achamos. E eu nem lembro nessa altura pensar, fogo, e eu assim que tiver uma corrida sem dor eu choro. E foi verdade, a primeira vez que eu corri sem dor quase que me vieram lágrimas aos olhos de felicidade, e
depois passamos para dezembro. Dezembro foi a minha primeira prova com a equipa, com o clube. Dezembro foram 10 km e foi aí que eu percebi, espera, afinal a recuperação foi mais rápida do que eu achava, afinal estás uma pessoa já um bocadinho diferente, ainda não achava muito, mas um bocadinho diferente, sentia-me diferente, via-me diferente a correr, mas já lá vamos a essa parte. Bom dia. Hora de mais uma corrida. Todas as manhãs começam com corrida. Se não for de manhã, às vezes ao fim da tarde, meio da tarde, mas eu prefiro sempre treinar de manhã. E houve muitas coisas no meu treino que mudaram e eu vou-vos contar também neste vídeo. Corrida concluída com sucesso. 8 km e qualquer coisa. Aliás, 7 km qualquer coisa. Não, 8. Foram 8 km. 40 minutinhos. Então, recuamos a dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado foi quando eu fiz a minha primeira prova com o clube, que foram 10 km a voltar para Paranhos, que é a prova do clube do Salgueiros. E basicamente aqui foi o momento da verdade, entre aspas, porque eu literalmente 2 a 3 semanas antes da prova foi quando me comecei a sentir melhor. 2 a 3 semanas, não mais, mas senti-me bastante melhor. Ou seja, não foi só deixar de ter dores, foi sentir que o meu corpo conseguiu evoluir, que eu estava a evoluir na corrida. Portanto, não foi só voltar ao ponto onde estava, não, foi melhor, porque estava a correr mais rápido, a correr de forma diferente. Portanto, houve aqui 2, 3 semanas que foram literalmente transformadoras. Por isso é que eu digo, vocês tenham esperança se tiverem algum momento com lesões ou com dores ou assim, porque às vezes as coisas viram de um momento para o outro e de uma forma completamente inesperada, pronto. E por isso esse momento foi tipo o momento da verdade e eu pensei, ok, acho que vou conseguir fazer um recorde pessoal. Eu tinha 45 minutos aos 10 km, não sabia quanto, não sabia se conseguia tirar 1 minuto, se conseguia tirar, mas alguma coisa ia tirar. E pronto, acabei por fazer em 42 minutos. Na altura fiquei contente, foi um ritmo que eu nunca tinha corrido assim, que não conhecia bem, portanto fiquei muito feliz e ao mesmo tempo foi o início só, porque eu percebi, quando eu chegava no meu treinador e lhe disse, professor, não sei o que é que eu terminei em não sei o que, e ele disse-me, isso é só o início. Portanto eu percebi que aquilo não era nada ainda, para o que nós estávamos a planear e para o qual estamos a trabalhar também. Mas pronto, este foi tipo o turning point, foi o momento em que as coisas começaram a ficar bonitas, a vida voltou a ser bela. Portanto, a partir daqui foi quando mudou totalmente o meu treino. E ainda basicamente consiste neste momento em, ponto número 1, treinar todos os dias. Tentar treinar todos os dias. Claro que se eu estiver mesmo muito cansada, se sentir que alguma coisa não está bem, se sentir alguma dorzinha que não gosto, faço uma pausa, mas o objetivo é treinar todos os dias. O objetivo no futuro próximo é treinar, fazer alguns bidiários, ou seja, não todos os dias, mas pelo menos 3 dias por semana treinar 2 vezes, de manhã fazer o treino de séries e à tarde fazer uma corridinha de 30 minutos leve só para soltar as pernas. E neste momento o treino é terças, quintas e sábados com o clube, portanto treino com o meu treinador presencialmente, estou com ele na pista ou no Parque da Cidade. Aos sábados vamos para o Parque da Cidade treinar rampas. O menu, como ele costuma dizer, é o que lhe apetece naquele dia e o que ele acha que faz sentido, ou seja, eu vou para o treino, nunca sei o que é que vou fazer, exceto aos sábados, que já sabemos que vamos fazer rampas, mas o que é bom, sinceramente, é bom, porque ele vai adaptando, ele vê como é que estás a reagir, vê como é que estás a responder, vê se estás a fazer os teus 400 metros mais rápidos, então significa que estás a dar tudo e portanto reduz o número de repetições. Se vir que estás ali num ritmo confortável, vai-te pôr mais, portanto ele sabe muito bem o que é que está a fazer, claramente, e isso deixa muito feliz e muito
tranquila também, porque lá está, esta relação de treinador e atleta acho que também é muito importante e é bom tê-lo sempre ali a ajudar, portanto sempre ali a dar o treino, sempre ali super focado, portanto sem dúvida que é um privilégio ter este tipo de treino, em que o treinador está ali contigo, literalmente, sempre, falamos todos os dias, é sem dúvida life-changing. E pronto, para além disso, depois o resto dos dias, quando não estou com ele, faço corridas soltas, tipo 50 minutos, 1 hora, ao domingo. Agora tenho também feito o meu treino longo com a equipa, porque assim eles puxam também mais por mim, para ir a ritmos mais rápidos e mantê-los durante 1h10, 1h20. Pronto, ou seja, neste momento o treino ocupa uma boa parte dos meus dias. Isso foi uma das coisas que mudou, que é o treino é prioridade e, portanto, mesmo estando aqui em Oslo, estando na Austrália, que depois acabei por ir à Austrália em janeiro, fevereiro, apesar disso, não, acho que foi em fevereiro, mesmo estando onde estiver, o treino vai ser prioridade e vai acontecer. Portanto, isso foi uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, e que é a mudança, lá está, entre tu simplesmente correres de forma recreativa e porque te sabe bem e faz bem, ou tu correres com o objetivo de, não, eu quero conseguir alguma coisa, eu quero chegar a algum lado bom e dar o meu máximo, digamos assim. Pronto, então é isto, o treino mudou, a mentalidade mudou, já dava muito, vocês já sabem que eu já dava muita prioridade ao descanso, à recuperação, à alimentação, mas dou ainda mais à hidratação. Agora dou muito mais importância à hidratação, porque não pode falhar. As minhas consultas de nutrição são mensais, portanto isso também dou muita importância para ter a certeza que está tudo bem, que estou a comer o suficiente, que estou a comer nos momentos certos, isso é fundamental. Para além disso, também fisioterapia. A fisioterapeuta minha, vou lá bastantes vezes, mesmo que não tenha dores nem nada, só numa de precaução. Portanto, fazemos sessões mais levezinhas, mas sinto que é algo que me ajuda muito também a eliminar um bocadinho aquelas dorzinhas normais do treino. Depois também outra coisa que acabei de fazer na semana passada foi, que também vos vou mostrar no vlog algures, foi comprei uma mensalidade num sítio de banhos de gelo e sauna. Não tanto pela sauna, mais pelo gelo, porque gelo, e tem outras terapias também de recuperação, porque sinto que o gelo, pôr as pernas em água fria, muito fria, faz toda a diferença na recuperação, faz toda a diferença. E principalmente é isto, quando chegamos a um ponto em que treinamos todos os dias, lá estão os meus colegas, muitos deles 2 vezes por dia, as coisas pequenas contam, e sem dúvida que é preciso uma recuperação acelerada, e o gelo, ou a água muito fria, ajuda imenso a tirar a inflamação normal do treino. Portanto, foram assim algumas pequenas coisas que mudaram, não é, na mentalidade. Os treinos sempre focados, ou seja, mesmo as corridas mais leves que eu faço são, como o meu treinador costuma dizer, ligadinha, ou seja, estou a treinar, não estou simplesmente a mandar as pernas para a frente. São coisas mais conscientes, é um movimento mais consciente, pensando qual é o objetivo final. Portanto, pronto, é um bocadinho isto, mudança de mindset. E depois disto, coisas boas aconteceram, que foi aqui no início do ano, agora estamos em maio, não é? E já tive 2 provas, que é o que eu vos quero contar ainda neste vlog, que foram para mim o início de pensar, ok, é possível, se calhar eu também posso ir a um pódio, se calhar eu também posso conseguir chegar a coisas e a sítios e a velocidades, não é? Porque no final do dia é isso, velocidade com resistência. Se calhar também consigo chegar onde eu quero chegar, se calhar o sonho pode-se manter. E, portanto, passamos agora para a minha primeira meia maratona no clube, a meia maratona do Cávado, que foi em abril. Temos palhinhas? Ok, vamos então voltar a abril deste ano, que
foi, como eu já vos estava a dizer antes, a meia maratona do Cávado foi a primeira meia maratona que eu fiz com o clube, a primeira maratona que fiz, ponto número 1, com os meus colegas todos, a primeira meia maratona que fiz já estando a ser treinada pelo meu treinador, portanto a pressão estava um pouco alta, devo dizer, mas eu estava confiante porque os últimos treinos tinham sido muito bons. Aliás, as últimas semanas de treinos tinham sido muito bons, estava-me a sentir a progredir bastante. Aqui foi quando eu comecei a conseguir acompanhar melhor os meus colegas nos treinos, em termos de ir mais com eles no aquecimento, de experimentar fazer algumas coisas mais próximas deles em termos de velocidade. Claro que ainda não com eles, mas sentíamos já mais a acompanhar o ritmo. Então eu estava confiante, e a minha última meia maratona, portanto o meu recorde pessoal estava na 1h38. 1h38. O meu treinador insistia que eu conseguia fazer 1h29, portanto tirar 9 minutos à minha maratona anterior. Meia maratona anterior, aliás. O que eu achava sobre isto? Achava que era muito, portanto o número assustava-me. Achava que talvez fosse possível, sim, mas parecia-me uma diferença muito grande, tendo em conta que a minha última meia maratona tinha sido, portanto, a de Copenhague em setembro, que fiz 1h40, e depois fiz uma intermédia em março, em Lisboa, que tive então 1h38, que essa nem ia com o objetivo de bater o meu recorde pessoal, mas acabei por bater. E, portanto, ia assim um bocado às cegas nesse aspecto, mas cheguei lá, mais uma vez senti-me confiante, ia com a equipa, ia experimentar pela primeira vez correr com umas sapatilhas de placa, portanto muita novidade. O percurso já sabia que não ia ser fácil, não ia ser um percurso plano, algumas subidas e descidas, mas isso normalmente eu sinto que se a cabeça está forte, se o corpo está forte, não é isso que me vai atrapalhar muito. Claro que faz diferença de se calhar 1 minuto, mas não é isso que faz a grande diferença, não é? E pronto, o dia foi, as vibes estavam boas, o espírito de equipa estava bom, o tempo também estava bom dentro do género, portanto fiz a prova. Foi uma prova super emocionante. Depois, entretanto, a meio os meus pais apareceram, deram uma surpresa. A meio não, ao quilómetro 20, ou seja, já estava quase a acabar. Estava a sentir já, ok, já está próximo. Já estava com um nível de esforço muito elevado, mas foi, portanto, que eles tivessem aparecido foi tipo lufada de ar fresco ao último quilómetro. Foi altamente, foi mesmo muito fixe. E terminei, quando estou prestes a chegar à meta, olho para o relógio e nem queria acreditar, 1h27 e qualquer coisa. Portanto, tirei mais do que 10 minutos, 11 minutos à minha meia maratona anterior e ao meu recorde pessoal, 1h27. Eu pensei, uau, nunca pensei que fosse capaz de correr tanto tempo neste ritmo. Portanto, aquela prova foi excelente, porque o meu treinador ficou super contente e eu fiquei super contente. Foi bom para cortar aquelas limitações mentais de que aquele ritmo é difícil de manter. Portanto, foi muito bom por vários aspectos e fico com uma memória super boa desse dia e dessa meia maratona, independentemente de tudo o que acontece a seguir em termos de tempos. Esse foi um momento muito, muito feliz, muito bom. Com o clube também, eles foram super supportive. Chegar ao final e tê-los ali para abraçar as minhas colegas, para falarmos, para tudo, foi muito bom. Foi também uma viragem, eu acho que mais psicológica, para eu perceber mais uma vez que ok, que é possível melhorares mais do que aquilo que tu achas, porque eu até à data achava que só podias melhorar sempre 1, 2 minutos, 3 minutos, e portanto aquilo foi tipo um corte de mentalidade que foi muito bom. Portanto, e depois cheguei ao fim e ainda tive a surpresa de que fui ao pódio, porque não estava à espera. Eu sabia que tinha terminado, não sei se terminei em tipo terminei em sexta geral, que já para mim foi tipo, what? Sexta geral, ok, terminei em sexta geral e terminei em terceira no meu grupo, na minha categoria sénior, que é até aos 35 anos. Portanto, foi muito feliz. Eu nem estava à espera de ir ao pódio, nem sequer estava com a camisola já do clube, porque não sabia que ia ao pódio. Então troquei de roupa para não arrefecer, porque aquilo ainda demora o processo. E quando me chamaram, eu tipo, o quê? Eu estava tipo, não, achava que não era eu. Portanto foi muito engraçado. E depois a última prova, que foi já há pouquíssimo tempo, foram 10 km.
na Maia, a corrida Fernanda Ribeiro, fiquei em primeiro lugar geral. Foi outra experiência completamente absurda. Foi uma prova também, eu cheguei lá, eu era suposto estar noutra prova com o meu clube, mas depois não conseguimos dorsais mais, e portanto, mais dorsais, portanto eu já não consegui fazer os 10 km, e então nesse mesmo dia havia esta prova da Fernanda Ribeiro, a corrida Fernanda Ribeiro, na Maia, que foi um sítio onde eu morei anos e anos, portanto eu conhecia muito bem aquelas ruas, aquele sítio, tipo, sentia-me muito confortável, e pronto, cheguei lá, vi que não havia, esta prova não era remunerada, a do Cávado sim, esta não. Eu só soube isso mais tarde, não que isso tivesse algum tipo de influência eu ter ido ou não, mas realmente depois percebi que, por isso é que eu cheguei lá e vi que não havia grande concorrência, ou seja, as pessoas, as mulheres que eu via à minha volta, nenhuma cara me era familiar, de saber que costumam ir a pódios ou costumam vencer ou assim. Portanto, eu logo na partida estava ok, confiante, vai correr bem, vai ser giro, apesar de que o percurso não é nada bom, portanto eu duvido que volte a fazer aquela prova, a não ser que seja só assim brincadeira com amigos ou assim, porque é uma prova cheia de subidas e descidas, cheia. É tipo, vamos a uma rotunda, depois descemos, depois subimos, depois descemos do outro lado, depois subimos, depois descemos do outro lado, e é uma prova que se repete, portanto são 2 voltas do mesmo percurso, ou seja, sem dúvida que não é a prova mais simpática, mas o público estava ao rubro, estavam lá também os meus pais, a minha mãe primeiro e depois o meu pai chegou, que veio diretamente de um voo para lá, portanto foi muito fixe, e a experiência de estar em primeiro foi absolutamente incrível, porque ainda por cima eu comecei a prova, ultrapassei as 2 ou 3 que estavam à minha frente, mulheres, e depois já fiquei em primeiro sempre. Então o público era super caloroso, as pessoas falavam comigo, e eu acho que isso também acabou por ser bom e mau. Ser bom no sentido em que me ajudou a manter ali o ritmo fixe e estável, apesar de eu não ter mais nenhuma mulher nem estar com ninguém ao lado assim muito próximo, mas por outro lado eu acho que fez com que, por exemplo, eu nem sequer olhasse para o relógio, nem sequer percebesse a que ritmo é que ia, e portanto fiquei abaixo daquilo que eu queria em termos de recorde pessoal aos 10 km, porque fiz em 40 minutos a prova. O meu objetivo era fazer abaixo dos 40, por isso é que fiquei assim, foi assim, meus sentimentos quando eu cheguei à meta e vi tipo a corda à minha espera a fita à minha espera para eu passar a fita, mas ao mesmo tempo vi o relógio e pensei, não me acredito, não acredito que não consegui, mas pronto, o resto valeu a pena, e há provas de 10 km são coisas que não faltam, portanto isso não me deteve, até porque depois os treinos continuaram na semana seguinte e eu tenho sentido sempre muitas melhorias nos treinos, o que tem sido muito bom, portanto consigo sempre superar o treinador. Portanto, quer distâncias pequenas como fazer séries de 150 metros, 400 metros, nós vamos testando, porque eu também ainda não tinha tirado estes tempos com ele assim mais a sério, e cada semana eu vou conseguindo melhorar um bocadinho, portanto está a ser um crescimento muito bom e muito fixe, muito agradável, e portanto mesmo depois dessa prova eu estava assim um bocado tristinha por não ter conseguido fazer abaixo dos 40, mas depois esses treinos dessa semana também correram super bem. Lá está, estou a correr a velocidades que eu não conhecia, que o meu corpo não conhecia, que eu não achava que não era possível, aos 150 metros, aos 400, temos feito também voltas de 800, um bocadinho mais, portanto, olhem, muito contente, e pronto, este é o update. Já não vim aqui há muito tempo no YouTube e menos falar sobre, aliás, já não vim aqui há muito tempo, ponto, e queria mesmo dar continuidade a esta série, e eu sinto que quando realmente as coisas começaram a ficar mais a sério e comecei a aproximar-me do meu objetivo, foi o momento em que eu deixei de vir aqui, portanto não fez sentido, mas vou tentar mostrar-vos. Digam-me também nos comentários o que é que gostavam de ver acerca disto e do meu dia-a-dia na corrida, se gostavam que eu mostrasse um bocadinho mais dos treinos, se gostavam que eu mostrasse um bocadinho mais de um dia ou uma semana comigo, para verem a quantidade de treinos, a quantidade, como me organizo durante a semana, tudo mais. Pronto, vão-me dizendo coisas nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo.
nós vamos agora embora para Portugal. Portanto, ficamos por aqui e ficamos por aqui no vlog, ficamos por aqui na viagem. Um beijo e vemo-nos no próximo. Tchau!